Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando a garota popular. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. O estudante comum do ensino médio sofre ao conviver com Kagari, a garota mais popular da escola. Embora nunca tenha conversado com ele, ela pegava o mesmo ônibus e sentava ao lado dele na sala, trazendo tumulto à sua vida por causa de sua fama. A garota, chamada de Princesa por todos, fazia até com que ele apanhasse na escola. Tudo por incidentes como deixar sua borracha cair e Kagari pegá-la pra ele. Ele não tinha um minuto de paz. Para piorar, passou a ser seguido por uma garota com orelhas de gato. No fim da aula, enquanto ajudava seus amigos a limpar a sala, foi levar o lixo pra fora. De repente, percebeu um pedaço enorme do prédio caindo na sua direção. Pensou que era seu fim, mas ao abrir os olhos, estava no colo de Kagari, que voava em cima de uma vassoura como uma bruxa. A garota com orelhas de gato, ao vê-lo com Kagari, lançou criaturas gigantes contra eles. Kagari começou a lutar com os coelhos usando magia de fogo, mostrando-se muito habilidosa. Enquanto ela lutava, a garota aproveitou para invocar reforços. Takaomi, achando que ela era aliada de Kagari, foi até ela e acabou cercado pelos coelhos, que se prepararam para atacá-lo. Quando Takaomi achou que tudo era um sonho, Kagari apareceu e o salvou novamente. Ela disse para ele não se afastar, pois sua missão era protegê-lo. De repente, um dos coelhos avançou contra eles. Takaomi tentou proteger Kagari e foi atingido. Irritada, Kagari usou sua magia e queimou tudo ao redor, forçando a garota com orelhas de gato a fugir. Mais tarde, Takaomi acordou e viu Kagari ao seu lado, usando um uniforme da escola. Pensando que tudo fora um sonho, ouviu Kagari dizer que era real e que ela iria com ele para a escola para protegê-lo. Takaomi refletiu sobre como sempre pegava o mesmo ônibus, sentavam lado a lado e até dividiam as tarefas escolares. Porém, percebeu que a situação pioraria, pois todos começaram a invejá-lo e odiá-lo por andar com Kagari. Ele apanhou por não ser digno de estar ao lado dela. Apesar disso, Kagari continuou protegendo-o, o que causava ciúmes em seus fãs. Tentando evitar problemas, Takaomi se afastou dela. Foi então que notou que o prédio que havia desabado no dia anterior estava intacto. Estranhando, a garota de orelhas de gato apareceu novamente e explicou que tudo fora uma ilusão para testar sua inofensividade. Ela revelou seu nome como Kurazi, a bruxa da torre. Antes que pudesse fazer algo, Kagari, a bruxa do fogo, surgiu, declarando que Takaomi era responsabilidade dela. Kurazi, subestimando-a, iniciou um ataque com força total, cercando-os com coelhos gigantes. Ao perceber que Kagari havia se ferido para protegê-lo, Takaomi sentiu-se culpado e pensou que se tivesse ficado ao lado dela como ela pediu, isso não teria acontecido. Mesmo machucada, Kagari assegurou que ficaria bem. Recuperou-se em segundos e usou sua magia para incinerar os coelhos, obrigando Kurazi a fugir novamente. Tudo voltou ao normal. No dia seguinte, Takaomi foi para a escola acompanhado de Kagari. Mas, ao chegar, descobriu novos alunos na classe. Kurazi e suas 4 amigas, somando 5 bruxas atrás dele. Mais tarde no ônibus, Takaomi notou que Kagari não apareceu. Preocupado, achou que as bruxas a haviam capturado. Porém, ao chegar à escola, descobriu que Kagari as havia prendido para que não fossem mais um problema. Ela revelou que usou um feitiço para atraí-lo até lá. Takaomi, aliviado, comentou que não precisava de tanta violência. Takaomi pede a Kagari para apagar as chamas e deixar Kurazi falar. Relutante, Kagari obedece. Kurazi explica que elas não estão atrás dele por sua própria vontade, mas por algo branco que está dentro de seu corpo. Isso só o deixa mais confuso. Apesar de Kagari ter capturado 4 bruxas, uma chamada Menoa conseguiu escapar. Ela rapidamente liberta suas companheiras e desaparece, deixando as outras para enfrentarem Kagari. Em poucos segundos, Kagari derrota todas e sai à caça de Menoa. Para se proteger, Menoa ameaça morder Takaomi com suas presas de lobo. No entanto, quando tenta atacá-lo, Kagari intervém com suas chamas, mas acaba ferida no pescoço por algo semelhante a uma mordida. Assustada, Menoa foge. Mais tarde, Takaomi percebe que não tem nenhum machucado no pescoço, enquanto Kagari esconde o ferimento com um cachecol. Ela explica que queria mantê-lo alheio a tudo isso para sua segurança. Mas, já que ele descobriu, ela o alerta que os ataques das bruxas da torre serão cada vez mais frequentes. Takaomi percebe que Kagari estava tentando protegê-lo, e para evitar que ela se machuque mais, pede para se tornar seu aprendiz e aprender magia. Enquanto isso, Kazane, líder das bruxas da oficina, e Kronoir, uma bruxa da torre, se encontram após 130 anos. Ambas sabem que uma grande guerra está se aproximando. No domingo, Takaomi encontra Kagari, o que o deixa nervoso por estar saindo com a garota mais bonita da escola. Caminhando juntos, ela explica que há 2 tipos de bruxas, as da oficina, que monitoram a magia e garantem seu uso responsável, e as da torre, que utilizam magia para benefício próprio, causando caos e sofrimento. Kagari avisa que se Takaomi cair nas mãos da torre, o mundo inteiro sofrerá. Após uma pausa em um restaurante e uma ida ao shopping,
Takaomi vê uma garota ajudando uma criança perdida. Quando ela percebe quem ele é, revela ser uma bruxa da torre. Junto com duas amigas, as três, conhecidas como Time e Estrela, atacam. Kagari incendeia tudo e salva a criança que estava no meio da confusão. Usando sua capa como escudo, derrota as três rapidamente. Depois, Kagari revela que estava levando Takaomi para conhecer a líder das bruxas da oficina, sua mãe, Kazane. Ela explica que é tradição os aprendizes serem apresentados ao superior de seus mestres, neste caso, ela mesma. Kazane dá as boas-vindas a Takaomi, e Kagari o prepara para observar como ela enfrenta as bruxas da torre. No entanto, a aula prática não dura mais do que alguns segundos. Enquanto isso, na escola, Takaomi continua sendo alvo da inveja de todos por receber tanta atenção de Kagari. Ela, por outro lado, está completamente focada em usar as matérias escolares para treiná-lo. Até no esporte, onde ele vai muito mal, ela o desafia, deixando-o exausto. No ônibus a caminho de casa, Kagari percebe que caíram em uma armadilha de Cronoar. Usando sua magia, Cronoar paralisa Kagari e explica que Takaomi é completamente vulnerável, diferente dela, que é quase indestrutível. Quando ele tenta protegê-la, acaba sendo esfaqueado. Porém, ao notar que está sem ferimentos, descobre que o golpe foi transferido para Kagari. Cronoar explica que isso é chamado de transferência de danos, mas só funciona quando eles estão próximos. Ela oferece a Takaomi uma pílula que despertará o poder dentro dele, tentando forçá-lo a aceitá-la. Antes que consiga, Kagari se liberta da paralisia e, para salvá-lo, usa o poder de Takaomi, transformando-se e ganhando chamas verdes. Com isso, ela obriga Cronoar a recuar, mas não antes de a bruxa prometer voltar. Mais tarde, enquanto Kagari se recupera, Takaomi encontra a pílula embrulhada como uma bala e a guarda em uma gaveta. No dia seguinte, já recuperada, Kagari leva Takaomi para sua primeira aula como aprendiz. Vestindo roupas de bruxo, ele descobre que consegue saltar mais alto graças às vestes que tornam seu corpo mais leve. Ela começa a ensinar Takamiya como fazer sua vassoura aparecer por magia, mas ele não consegue logo de início. Nesse momento, Kagari percebe que está na hora dos membros do clube aparecerem, o que deixa Takamiya preocupado. Ela, porém, explica que as roupas de bruxo possuem um feitiço de invisibilidade que evita que outros percebam ou esbarrem neles. Em seguida, ela o leva para seu primeiro voo. Durante o trajeto, Takamiya, exausto, acaba adormecendo enquanto ainda está no ar. Ele só desperta quando o sol já está nascendo, percebendo que Kagari o está conduzindo diretamente para a escola. No caminho, Takamiya vê uma colega sendo assaltada e pede para Kagari intervir. No entanto, ela explica que as bruxas só lidam com outras bruxas, deixando problemas comuns para a polícia. Apesar disso, Takamiya não consegue ignorar a situação e, inesperadamente, faz sua vassoura surgir, entendendo finalmente como ativá-la. Ele, contudo, esquece que ainda não sabe voar direito. Antes que acabasse no chão, Kagari explica rapidamente o básico, e ele consegue controlar a vassoura no último instante, indo diretamente até a garota em apuros. Os assaltantes o ameaçam, mas Kagari surge a tempo, assustando-os com sua presença e forçando-os a fugir. Confuso, Takamiya questiona por que ela interferiu se disse que não podia ajudar em casos normais. Ela esclarece que percebeu que aquilo era uma armadilha para capturá-lo, e alerta que, ao se expor, ele também acaba expondo a ela e anulando os encantos da roupa mágica. Enquanto isso, em outra oficina de bruxas chamada Rothenburg, a Medusa, que surgiu do nada na história, estava presa em uma estátua na maior prisão de segurança de todas. No entanto, ela consegue se libertar. Em uma lanchonete, as bruxas da torre, que descobrimos ser subordinadas da Medusa, discutem como capturar Takamiya. Elas chegam à conclusão de que a melhor forma de fazer isso é separá-lo de Kagari. Nesse momento, Kronori aparece para ajudar no plano. Ela explica que Kagari é invencível, contanto que fique a uma certa distância de Takamiya, pois quando estão próximos, ela utiliza a magia dele. Assim, elas decidem atacar quando os dois estiverem separados antes de pegarem o ônibus. No dia seguinte, conhecemos a vida de Takamiya dentro de casa, onde mora com sua mãe e sua irmã Kazumi, que demonstra curiosidade em saber por que ele saiu com Kagari em um domingo. Como estudavam na mesma escola, ela ouviu rumores de que eles estavam juntos. Ele tenta negar, mas Kazumi revela que o seguiu naquele dia e viu os dois juntos. Isso deixa Takamiya preocupado, pois não podia contar nada sobre sua relação com as bruxas. Só então ele percebe que está atrasado para pegar o ônibus com Kagari e sai correndo para o ponto quando acaba trombando com Kuraishi. Ao mesmo tempo, nas proximidades, o restante das bruxas cercava Kagari. Kuraishi conta isso para ele, deixando Takamiya ainda mais apreensivo. De repente, um urso de pelúcia gigante ataca Kagari. O urso é controlado por Kazumi, que se surpreende ao descobrir que ela também é uma bruxa da oficina. Então, Kuraishi faz seu coelho crescer até ficar gigante também, iniciando uma batalha entre os dois bichos. Após trocarem socos e rodopios, Kazumi finalmente derruba o coelho gigante. Enquanto isso, o Time Estrela estava tranquilo em uma loja próxima quando tudo começa a desmoronar
desmoronar por conta da luta. Kazumi comemora a vitória, mas a amiga de Kuraishi surge com uma nova criatura gigante, e o coelho também volta para a luta, tornando a disputa 2 contra 1. No entanto, Kazumi faz seu urso crescer ainda mais, tornando-o imenso e aparentemente impossível de ser derrotado, virando o jogo novamente a seu favor. Quando a luta termina, Takamiya agradece Kazumi e sugere que vão ver como Kagari está, mas ela já está sentada tranquilamente em cima do urso gigante. Takamiya corre até ela, aliviado por vê-la bem, o que desperta o ciúme de Kazumi. Ela então lembra Kagari do acordo que haviam feito. Enquanto uma a protegeria no colégio, a outra cuidaria dele em casa, inclusive nos fins de semana. Kazumi questiona por que Kagari o chamou para sair, e Kagari se recorda de um recado da presidente Kazane, que dizia que já havia 30 bruxas da torre na cidade. Isso faz Kagari decidir que precisa proteger Takamiya 24 horas por dia, sugerindo que o melhor seria se eles morassem juntos. Enquanto isso, o crocodilo de Cronori aparece para o time Estrela e captura todos eles, além das outras bruxas da torre, como Cronori havia ordenado. Mais tarde, Takamiya conta para sua mãe que vai morar com Kagari e a situação fica estranha. Sua mãe então confessa que Kagari é sua noiva, explicando que na época em que ela ainda estava no colégio, conheceu Kazane e as duas se tornaram muito próximas, decidindo que iriam se casar. No entanto, como não podiam, decidiram que seus filhos se casariam. Apesar do planejamento das duas, sua mãe deixa claro que nunca impuseram nada respeitando a decisão deles. Mesmo assim, ela fica super animada ao perceber que o casal realmente se apaixonou. Takamiya nega ter sentimentos por Kagari, mas sua mãe pergunta por que outro motivo eles morariam juntos. Como não podia contar a verdade, Takamiya apenas diz que a ideia surgiu de repente. Kazumi, tomada pelo ciúme, deixa claro que não apoia a decisão do irmão. No entanto, mesmo assim, Takamiya arruma suas malas e se muda para a casa de Kagari. Ao chegar lá, ele percebe que a casa é completamente diferente da qual estava acostumado. Sendo filha da presidente, Kagari é absurdamente rica e mora em uma enorme mansão de 41 andares. Eles sobem até o último andar, mas ao chegarem, se deparam com a Medusa, que aguardava sua chegada. Rapidamente, Kagari fecha o elevador e ordena que Takamiya vá embora, o que o surpreende, já que ela sempre pedia para ele ficar por perto. As duas iniciam uma batalha, mas Takamiya decide ajudar, mesmo sem ter aprendido nenhuma habilidade de luta. Kagari insiste para que ele fuja, mas ele percebe que, se for embora, ela perderá sua invencibilidade sem o poder dele por perto. Nesse momento, Kagari começa a virar pedra do nada. Desesperado, ele implora para Medusa deixá-la em paz, já que seu verdadeiro alvo era ele. Medusa, no entanto, responde que, como as almas dos dois estão ligadas, não poderia ignorá-la. Então, Takamiya avista a pílula que Cronori havia lhe dado e lembra que a pegou por precaução. Ele hesita, ponderando se deveria tomá-la, pois provavelmente se tratava de uma armadilha. No entanto, era a única forma de salvar Kagari. Decidido, ele toma a pílula, despertando um imenso poder dentro de si. Nesse momento surge uma mulher chamada Ivermilion, a princesa branca, que rapidamente derrota Medusa, destruindo toda a mansão de Kagari. Kazane, que estava tranquila em seu escritório admirando a vista, de repente vê sua mansão ser reduzida a escombros. Ao deduzir que a Medusa, que ela sabia ter escapado da prisão, estava envolvida, Kazane ordena que todas as bruxas da oficina sejam convocadas. Após a derrota temporária da Medusa, Takamiya implora para que a princesa branca salve Kagari, dizendo que não se importava com o preço que teria que pagar por isso. Ela então explica que, apesar de Medusa ser extremamente poderosa e capaz de petrificar até mesmo pensamentos, ela ainda não havia conseguido se libertar completamente. Ainda com as mãos e os olhos selados, Medusa ficava limitada a uma falsa petrificação. Como em todo conto de fadas, bastaria um beijo para quebrar o feitiço. Depois da explicação, Evermilion se despede, dizendo que o primeiro selo foi quebrado e que em breve voltaria a vê-lo. Antes de desaparecer, ela o alerta para tomar cuidado e evitar se meter em situações perigosas que exigiriam sua intervenção. E assim ela desaparece, deixando ele sem saber se deveria realmente beijar Kagari. Mas como Medusa já vinha avançando direto em sua direção, ele acaba dando um beijo de leve na bochecha da Kagari, despertando-a como se fosse uma cena de conto de fadas. Logo em seguida, uma luta intensa entre Kagari e Medusa tem início. E no meio da confusão, Takami perde os sentidos. Quando recobra a consciência, percebe que estava na enfermaria da escola junto dela. Por um momento, ele pensa que tudo não passou de um sonho estranho envolvendo Medusa. Mas Kagari confirma que tanto ela quanto suas subordinadas realmente estiveram lá, embora garantisse que não atacariam mais, prometendo explicar em outro momento o que de fato tinha acontecido. Como forma de gratidão, Kagari encosta os lábios na sua bochecha, deixando Takami corado, e logo depois os dois seguem para a casa dele, já que a de Kagari não existia mais. Sua mãe os recebe de braços abertos, mas a situação não é a mesma com Kazumi, que continua sendo consumida pelo ciúme em relação ao Takamiya. Enquanto isso, no colégio, vários alunos também sentiam inveja da Kagari, e o conselho estudantil começa a bolar um plano para se livrar de Takamiya. A presidente decide ordenar que o conselheiro Mikadi cuide
cuide desse problema, ameaçando até removê-lo do cargo caso ele fracassasse na missão. Quando Takamiya chega acompanhado de Kagari, Mikadi pede uma conversa reservada com os dois. Ele explica a Takamiya o motivo de Kagari ser chamada de princesa por todos. No Festival Cultural do Outono, professores e alunos elegem aquele que mais se destaca para representar a escola, avaliando beleza, notas, talentos esportivos, carisma e outras qualidades. O mais votado recebe o título de príncipe ou princesa, tornando-se o modelo do colégio. Takamiya fica aflito com o rumo daquela conversa, tentando compreender melhor o peso que Kagari tinha para todos, mas ela o acalma, dizendo que ninguém poderia forçá-la a nada, pois acima da princesa só existia a presidente Kazane, que além de ser sua mãe, comandava todo o conselho estudantil. É nesse instante que Kagari percebe algo errado, mas antes que pudesse reagir, Mikadi transporta Takamiya para outro lugar, revelando ser também um feiticeiro. Ele confessa que queria um momento a sós com Takamiya, e afirma saber que ele havia ingerido a pílula que despertou a Princesa Branca. Explica ainda que dentro do corpo dele existem 5 selos que mantêm essa entidade aprisionada, mas o remédio havia quebrado o primeiro, o que faria os outros se romperem em sequência. A única maneira de evitar isso seria selar Takamiya por completo, e que por isso Kazane em breve viria atrás dele, sendo a única capaz de realizar esse processo. A condição para que ele pudesse viver livre era que todos os 5 selos permanecessem intactos. Mikadi também comenta que sabe sobre Kagari esconder Medusa, o que complicava ainda mais a situação. Nesse instante, Kagari surge rompendo o feitiço e resgatando Takamiya de volta à realidade. De volta à escola, Kagari reúne os alunos no ginásio. A plateia vibra ao ouvir a voz da princesa, enquanto a presidente do conselho surge a tempo de testemunhar Kagari, destituí-la do cargo e nomear Takamiya como o novo presidente, garantindo que ninguém pudesse ficar entre eles. A ideia era simples. Se ele fosse apenas um qualquer, haveria rejeição, mas ocupando o cargo máximo do conselho, todos seriam obrigados a respeitá-lo. Porém, quando o conselho finalmente se reúne, todos passam a questionar a escolha da Kagari ao ter colocado ele como presidente. Então Takamiya sugere que deem apenas um dia para ele demonstrar seu real potencial, e caso não gostem, ele garante que deixará o cargo de presidente, fazendo todos aceitarem o acordo. Assim, os dois retornam para casa com o problema do colégio aparentemente resolvido por enquanto. Porém, ainda havia Kazumi, que observava os dois de longe como uma verdadeira perseguidora. Ela segue eles até uma loja e aproveita o momento em que Takamiya se afasta de Kagari para capturar ele e aplicar um tranquilizante na Kagari para fugir. Ela sequestra o próprio irmão, dizendo que vão partir para longe, em outra cidade, antes que Kazane vire uma ameaça para ele, revelando que tinha escutado a conversa dele com Mikadi e Takamiya. Responde que não importa o lugar para onde vá, pois os selos ainda serão um perigo, mas ela afirma que vai contê-los usando o poder de irmã. Nesse instante, Kagari surge furiosa com Kazumi e começa a lançar fogo nela sem se preocupar em, junto disso, queimar e destruir boa parte da cidade. Ela então derruba os dois e os pega no ar, causando ainda mais estrago ao aterrissar, levando as bruxas da oficina a acharem que tinham sido atacadas pelas bruxas da torre, sem imaginar que poderia ter sido a própria filha da líder a responsável por todo o caos. Em casa, Takamiya pede desculpa para Kagari em nome da irmã que claramente havia perdido o controle, mas ela diz que ficou surpresa com o vínculo entre irmãos e acabou cogitando virar a irmã mais velha dele, para que também tivessem esse laço. Obviamente ele estranha a ideia e até tem pesadelo com isso durante a noite. Quando amanhece, Kagari já tinha desistido dessa ideia de ser a irmã mais velha e tudo volta ao normal. Contudo, enquanto eles tentam ficar tranquilos em casa, percebemos que estavam sendo monitorados pelas 5 bruxas. Kagari havia deixado elas com Medusa escondidas no quarto por terem perdido a luta. O certo seria Kagari e entregá-las para a mãe, mas como ela não queria que Kazane descobrisse sobre o selo rompido, e a última coisa que Medusa queria era ser levada para Kazane. Isso fez as duas terem interesses em comum, levando-as a formar um acordo. Mas as 5 subordinadas não aceitam ficar sob o controle da Kagari e resolvem enfrentar ela secretamente sem a Medusa saber, tentando capturar Takamiya. Porém, mesmo esperando a noite inteira na casa dele, Kagari não dormiu e não saiu de perto dele até ele acordar, forçando elas a esperar pacientemente por uma chance de atacar, e assim, enquanto os dois estudam, elas aguardam o instante certo de agir. Takamiya então percebe que, desde que virou aprendiz da Kagari, não aprendeu nada sobre como lutar e se defender. Nesse momento começa a chover e eles correm para recolher as roupas do varal. Como Takamiya se molha um pouco, ele vai se secar no banheiro enquanto sua mãe retorna de um passeio com Kazane. Lá ele acaba vendo as bruxas que tinham ido tomar um banho relaxante na sua casa. Obviamente, ele leva um susto e é capturado por elas. Então Kazane rapidamente desmaia a mãe e a irmã do Takamiya e pede para Kagari enfrentar as bruxas ao lado dela, mas Kagari protege as bruxas, parecendo ser uma traidora. Então ela começa a se fundir com a Medosa e Takamiya desmaia, vendo em visão o que havia acontecido. Depois da Medosa perder a luta, elas fizeram uma aliança que uniria o poder das duas em uma só, resultando numa fusão entre elas, o que deixou Kazane extremamente irritada com a própria filha. Elas começam a lutar, mas Kazane é tão poderosa que nem a petrificação surtia efeito. Takamiya tenta auxiliar Kagari usando algum poder seu, mas ambos são derrotadas.